Então, oi gente, espero que vocês estejam bem, tá? Dizer que estou com saudade das nossas aulas presenciais, mas nesse momento é necessário que a gente cuide, né, da saúde, da saúde das pessoas que estão à nossa volta e que a gente passe aí um tempo em casa. Então, para que a gente não perca o nosso ano e que a gente continue adquirindo conhecimento, a escola ela se propõe a estar aí nesse período transmitindo para vocês, mesmo que de forma distante, o conhecimento que a gente se propõe a transmitir quando a gente estava de forma presencial. E aí, para a gente dar continuidade, a gente passa por todos os processos que a gente passa aí durante o ano letivo. E um desses processos é o processo avaliativo. E aí, para a gente poder concluir esse primeiro período, a gente precisa concluir esse primeiro processo avaliativo. E aí, diante do que a gente falou em sala, em termos de conteúdo, antes da gente começar na quarentena, e também o conteúdo que a gente já viu, mesmo que de forma remota, a gente precisa fechar, né, esse ciclo aí com alguma forma de avaliação que englobe todo esse conteúdo, todo esse amontoado de conteúdo que a gente conseguiu acumular. E aí, antes que a gente faça a nossa avaliação, que eu estou pretendendo realizar na semana que vem, a gente precisa fazer uma revisão, até para a gente dar uma lembrada aí, refrescar na nossa memória todo o conteúdo que a gente falou. A nossa disciplina aqui, gente, é a disciplina de Ciências da Natureza. E aí, como eu havia falado, a gente vai buscar aqui estudar de uma forma que a gente consiga compreender como é que os fenômenos que acontecem na natureza estão ligados com o nosso dia a dia, certo? Diante disso, a gente precisou compreender que essas ciências da natureza, ela meio que está subdividida em três grandes disciplinas, que é a química, a física e a biologia. E aí a gente vai compreender, a gente iniciou compreendendo um pouco sobre o que cada disciplina dessas se propõe a contribuir para que a gente tenha aí o estudo da natureza, para que a gente tenha essas ciências da natureza de uma forma geral. Aí a gente viu que a primeira dessas disciplinas que a gente iniciou trabalhando foi a química. E para a gente compreender esse conceito de química, a gente precisou entender esse outro conceito aqui, o conceito de alquimia, tá certo? O conceito de alquimia. Aí eu falei para vocês que a alquimia, ela foi uma ciência inicial, não era bem ciência o nome naquela época, mas foi um movimento que buscou inicialmente associar os elementos da natureza com os elementos místicos de forma que eles pudessem trazer alguma explicação para alguns fenômenos que aconteciam. Agora, óbvio, claro, que eles sempre faziam essa relação entre a necessidade de modificar a natureza dos materiais, mas sempre ligado ao lado místico, sempre ligado a essa coisa da religião. E aí a alquimia, ela mesmo sem ser considerada uma ciência exata, né? Por muito tempo foi praticada, é praticada inclusive até os dias atuais, até os dias de hoje, e trouxe grandes contribuições para a química e para a ciência moderna de uma forma geral. Aí a gente tem aí, ó, é a precursora da química e vem do árabe alqueme, que quer dizer a química, que queria dizer a química. Começou a se desenvolver lá no século I, em Alexandria, ainda no Egito Antigo. E aí a existência da alquimia se deve a três grandes correntes. A primeira corrente, a corrente da filosofia grega, e aí a gente vai ver aqui, principalmente quando a gente estiver entendendo a origem dessas três disciplinas, a importância da filosofia e dos filósofos para a tentativa de explicação da natureza, o misticismo oriental, a galera do Oriente se desenvolveu muito, também se desenvolveu em torno desse misticismo, e a tecnologia egípcia. A gente sabe, né, que os egípcios eles foram grandes construtores e sem terem equipamentos que a gente tem hoje em dia. E até hoje, para a sociedade moderna, é mistério a capacidade tecnológica que eles tinham de produzir, de construir. Aí, gente, dentro de tudo isso que a gente falou até aqui sobre a alquimia, a gente tem que compreender e ter em mente que, além de tentar explicar
esses fenômenos da natureza e modificar a natureza, claro, sempre ligando a natureza ao lado místico. A alquimia, essa precursora da química, ela tinha duas grandes finalidades, dois grandes objetivos, que era a pedra filosofal e o elixir da longa vida, que eram dois objetivos distintos. Esse primeiro, essa pedra filosofal, ela tinha como objetivo transformar os metais em ouro ou prata, e aí a pessoa que a possuísse teria grande riqueza. Já esse elixir da longa vida teria a capacidade de curar as enfermidades humanas, e aí a pessoa que possuísse esse elixir, ela não morreria, porque aí ela teria sempre a capacidade de estar se regenerando, se curando, tá certo? Então era nesse sentido que a alquimia se apresentava aí, nesses dois grandes objetivos. E aí, dentro dessas contribuições, a gente tem, por exemplo, os laboratórios, e a primeira forma de tentar explicar como a matéria, como a natureza se constituía. Por exemplo, eles tinham uma ideia de que a natureza ela era formada pela união, pela ligação de 4 elementos naturais: terra, água, ar e fogo. E aí a combinação desses 4 elementos daria origem aos materiais e à natureza. Então daí já começou, já serviu de pontapé para depois a ciência e a química se desenvolver cada vez mais. Os laboratórios, alguns equipamentos e alguns procedimentos. E aí eu falo aqui, por exemplo, do mais famoso dos procedimentos herdados da alquimia, que é, por exemplo, a destilação. Destilação é um processo que é usado até hoje, principalmente industrialmente. Ele foi proposto ainda lá com os alquimistas, tá certo? E aí aqui eu trago algumas descobertas feitas pelos alquimistas. Aí você pode dar uma parada no vídeo, tá? Dar uma lida aí nessas descobertas, vocês vão ver que tem uma série de descobertas que são bastante interessantes para a gente estar aprendendo aí, tá bom? Outra disciplina que a gente começou a ver também, gente, foi a biologia, tá certo? Para a gente ter esse entendimento aí da explicação da natureza, a gente precisa também estudar a biologia. Por quê, professor? Gente, a química que vai estudar a matéria, tá certo? A matéria sem vida, ela se limita apenas a tentar explicar como a matéria se forma. Já a biologia, ela vai explicar como a matéria se comporta a partir do momento que ela começa a ter algumas funções, que é o que a gente diz ou chama de característica dos seres vivos, tá certo? E aí, primeiro a gente começa definindo o conceito de biologia. Biologia é definida da seguinte forma, né? Epistemologicamente falando: bios, vida, logos, estudo. Portanto, a gente consegue resumir a biologia como sendo a ciência que vai estudar a vida, tá certo? A ciência que vai estudar os seres vivos em vários aspectos. E aí essa biologia também, ela tem aqui, gente, ó, o que a gente chama de contexto histórico também. E aí, mais uma vez, a gente vê a presença forte, tá certo? Da filosofia nesse momento. Os filósofos, como eu falei lá, quando a gente estava vendo a alquimia, os filósofos eles foram os primeiros a tentar despertar para a explicação do mundo natural. Apesar deles também buscarem muito a explicação, a ligação com o mundo irreal, eles também buscavam muito a explicação para o mundo natural, para os fenômenos. E graças a essa tentativa deles de buscarem essa explicação, que a ciência se desenvolveu, no caso também a biologia. E aí, vários outros grandes nomes, aqui já de biólogos renomados, né, aparecem no histórico da biologia. O Robert Hooke, o Linneu, Darwin, o Mendel. Aqui eles vão explicar a evolução, eles vão explicar a seleção natural, eles vão explicar comportamento de micro-organismos. Isso tudo é proposto dentro do estudo da biologia. Aí a gente vê também que essa biologia era dividida em ramos, tá certo? São vários ramos. Justamente porque quando a gente fala em seres vivos, nós vamos ter uma gama de seres que vão entrar aí dentro dessa classificação de ser vivo. E aí a gente precisa então dividir, segmentar
o estudo ou a biologia. E aí a gente tem zoologia, botânica, micologia, genética. Você também dá uma pausazinha no vídeo, tá? E vê aí o que cada áreazinha dessa da biologia se propõe a estudar. Para você compreender melhor tudo que engloba aí dentro da biologia, certo? Aí, para que a gente consiga entender quais são esses seres que vão ser estudados aqui na biologia, a gente precisa compreender as características gerais dos seres vivos, ou o que caracteriza um ser vivo, tá certo? Quando é que a gente vai ter aí a presença de um ser vivo? Primeiro a gente tem que ter a seguinte definição, ó, vida ela precisa, ou para que eu diga que um ser é vivo, eu preciso observar ele de uma forma complexa, dentro de um contexto. Eu preciso observar uma série de funções, que a gente chama de funções orgânicas, funcionando, tá certo? O conjunto dessas funções acontecendo. Primeira dessas coisas, a gente tem que ter em mente que o ser vivo ele vai ter uma composição complexa, tá certo? Principalmente no sentido de ter materiais inorgânicos lá, água e outros minerais, nitrogênio, fósforo, enxofre, tá certo? Isso tudo dentro da constituição da matéria do ser vivo, tá bom? E aí, a partir do momento que eu passo a ter essa primeira observação dessa característica de ter composição complexa de compostos inorgânicos e minerais, eu passo a observar outras características. Por exemplo, eu começo a observar que essa combinação de compostos inorgânicos e sais minerais, nessa combinação, consegue ter uma organização celular. Aí eu digo que eu observo lá nesse meu organismo, você pode ver bem aqui, ó, presença de células. E aí essa célula, ela começa a ter uma função. Essa função da célula vai ser diferente para cada setor do organismo do ser vivo, tá certo? E aí essas células elas vão se unir, vão formar os tecidos, tá certo? Esses tecidos vão se multiplicar e vão formar os órgãos, vão formar a nossa pele, o nosso pelo, dente, toda a matéria do nosso organismo e toda a função que o nosso organismo desempenha depende dessa organização celular, tá bom? E aí, depois que essa organização celular ela se desenvolve e acontece, a gente precisa observar outros fatores. Por exemplo, reprodução. Um ser vivo, ou um ser para ser considerado vivo, ele tem que, além de ter uma composição complexa, além de ter uma formação celular, além de ter uma reprodução celular, ele tem que ter também uma reprodução, ser capaz de reproduzir suas características. E aí essa reprodução, a gente vai ver depois, pode acontecer de duas formas, da forma sexuada ou assexuada. Além de reprodução, precisa ter metabolismo. Que é metabolismo? Capacidade de ingerir substâncias e decompor de alguma forma essa substância. Decompor no sentido de extrair dessa substância algum mineral, algum sal, algum composto que lhe seja útil para o seu organismo, tá certo? Isso é metabolismo. Capacidade de absorver, de quebrar, metabolizar substâncias. Tem que ter também reação a estímulos e tem que ter também crescimento e evolução. Então, essas são as principais características que a gente vai ter aí para poder dizer que um ser é vivo, tá certo? Depois dessa nossa introdução também aí dentro da física e dos ramos da biologia, dos ramos da biologia, a gente também viu um pouco sobre a física. E aí sempre que a gente está tratando do início de uma ciência ou da introdução sobre uma ciência, a gente mais uma vez percebe aqui, gente, a presença da filosofia e dos gregos, dos filósofos gregos, sendo preponderante para que a ciência se desenvolva, tá certo? E aí, gente, nesse momento aqui, que a gente vai ter o que nós chamamos de divisão da filosofia, que tenta explicar o mundo irreal, e da filosofia que tenta explicar o comportamento da natureza. A física também surge nesse momento. Os filósofos, né, que aparentemente buscavam muito ou tão somente explicar o mundo irreal, passam também a querer explicar o mundo natural. E eles percebem que eles precisam usar de métodos para que eles consigam explicar, para que eles deem sentido, ou para que eles consigam provar
que as suas explicações elas servem para aqueles fenômenos, tá certo? E aí, eles intrigados com o acontecimento dos fenômenos, por que existe dia e noite, por que chove, por que uma pedra cai, por que venta, eles nessa necessidade de explicar e vendo que só o mundo irreal, ou só a explicação irreal não servia para explicar o fenômeno, ou não satisfazia a eles, eles buscaram ou começaram a produzir explicações para o mundo real, tá certo? E aí nesse momento surge a física para explicar esses fenômenos, tá certo? Esses fenômenos de início, fenômenos macroscópicos, que a gente chama de de física clássica. Depois é que vem a física moderna, que também vai explicar o mundo quântico, mas essa é uma questão mais complexa. Quero que vocês entendam por enquanto que a gente vai ter essa primeira física, a física clássica, tentando explicar esses fenômenos do mundo macroscópico, os fenômenos que podem até ser vistos, tá certo, a olho nu. Aí, gente, percebam bem, essa primeira sociedade, ou esse primeiro grupo de pessoas que tentaram explicar a natureza, e aí aqui cabe tanto para os que se dedicavam à química, à biologia e à física, eles não eram muito bem vistos como a gente tem bons olhos para a ciência atualmente, tá certo? Aí eles precisaram esperar que a sociedade se organizasse, tá certo? Para poder eles provarem para a sociedade que acumular conhecimento, buscar ter conhecimento e investir em intelectualidade poderia trazer benefícios para a sociedade. E aí, quando a sociedade começa a ter uma organização mais moderna, quando a sociedade começa a entender que a ciência pode melhorar a nossa vida, aí sim, as ciências todas começam a se desenvolver e o trabalho intelectual começa a ser visto e ser valorizado. E aí a gente tem várias vantagens que a gente tem aí atualmente na nossa sociedade, tá bom? E aí, gente, às vezes a gente se pergunta, mas por que estudar física, química, biologia? Por que estudar, na verdade, né? Porque é o seguinte, gente, nós somos seres que precisamos muitas vezes nos justificar. Em que sentido? A nossa existência, até mesmo para que a gente consiga compreender como é que os fenômenos acontecem. E é muito interessante quando a gente consegue ter a clareza sobre isso. Porque quando a gente está diante de um fenômeno que a gente não conhece, é como se a gente fosse cego. E aí quando a gente consegue desenvolver um conhecimento, um entendimento sobre esse fenômeno, a gente se sente até melhor, tá certo? Então, tanto a química, como a física, como a biologia, como qualquer conhecimento, a gente precisa estudar para que a gente se sinta digno diante da sociedade, para que a gente consiga entender como o mundo ele acontece, tá certo? E aí ele traz aqui um exemplo até pra gente. Ó, já pensou se você for num médico ou num advogado que ele não entenda, por exemplo, por que a gente tem as estações do ano? Tá certo? Ou por que a gente tem dia e noite? Aí você jamais deixaria um médico desse, ou um advogado desse lhe defender, ou um engenheiro construir uma casa para você se ele não entender de conversão de unidades, ou se ele não entender da força da gravidade, tá certo? Então, é nesse sentido, é nessa linha que a gente precisa validar o conhecimento. O conhecimento, principalmente sobre a natureza, serve para a gente ter uma vida melhor e se portar melhor diante da sociedade. Então, gente, de antemão é isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouco para melhorar essa ideia inicial sobre a ciência da natureza, tá bom? E dá uma volta no vídeo, estuda de novo. Se ficou alguma dúvida, pode também tentar entrar em contato aí no privado que a gente responde alguma dúvida se tiver ficado. E é isso. Grande abraço, se cuidem, tá? Higiene, máscara. E se Deus quiser, na semana que vem a gente faz a nossa avaliação. Tchau, tchau. Um abraço.